Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou contar o relato de um ouvinte que preferiu não se identificar, mas que me autorizou a compartilhar sua história. Para fins deste relato, vamos chamá-lo de Raimundo. Esse relato se passou em uma pequena propriedade rural nos arredores de Serra Negra, distrito de Bezerros, Pernambuco, durante o mês de abril de 1997, um período em que, segundo Raimundo, coisas estranhas passaram a acontecer naquela região montanhosa e coberta por mata densa. Naquela época, Raimundo vivia com sua esposa e 2 filhos pequenos em um sítio herdado de seu pai. A casa era simples, feita de taipa e madeira, com varanda na frente e um terreiro amplo com vista para a serra. O local era isolado. Para se chegar até ali, era preciso subir uma estrada de barro, cheia de curvas e ladeiras, que cortava a mata fechada da serra. Raimundo sempre teve uma rotina tranquila. Acordava cedo, cuidava dos animais, cortava lenha e plantava milho, feijão e mandioca. A vida era difícil, mas ele nunca se queixava. Aos domingos, descia até Bezerros para vender alguns produtos na feira e comprar o que precisavam para a semana. Era uma rotina como a de muitos outros sertanejos, até que, numa madrugada chuvosa, tudo começou a mudar. Na noite de 3 de abril, chovia fininho, e o vento soprava pelas frestas da casa, carregando o cheiro de terra molhada. Raimundo acordou por volta das 2 da manhã com um som estranho vindo do terreiro. Não era latido dos cães, nem barulho de galinha, era um som grave, um rosnado longo, abafado, quase como se um boi estivesse ruminando com raiva. Assustado, ele se levantou devagar, pegou o lampião e caminhou até a porta da frente. Ao abri-la, a luz tremeluzente revelou apenas o terreiro enlameado e um dos cachorros encolhido sob o alpendre, tremendo feito vara verde. Que foi isso, negão? Sussurrou, tentando acalmar o animal. O cachorro nem respondeu. Só olhava para o mato, com os pelos do lombo eriçados e o rabo entre as pernas. Raimundo sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se alguém, ou algo, estivesse ali por perto, observando. Ele não viu nada naquela noite. Voltou para dentro e tentou dormir, mas o sono não veio. No fundo, ele sabia, algo espreitava a casa. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Ele encontrou rastros estranhos na terra fofa perto do chiqueiro, marcas grandes, com 4 dedos e unhas fundas, como se um animal pesado tivesse circulado o local. O mais estranho é que não era rastro de porco, de cachorro, nem de nenhum bicho que ele conhecesse. E mais, toda noite, os cães se recusavam a sair do alpendre. Uivavam baixinho, olhos arregalados, sempre olhando para o mesmo ponto da mata. Na madrugada do dia 8 de abril, Raimundo ouviu o primeiro uivo. Um som agudo, prolongado, que ecoou pela serra e estremeceu as vidraças da janela. Ele pulou da rede, pegou a espingarda e ficou parado na sala escura, o coração batendo forte. A esposa e os filhos dormiam, ou fingiam dormir, enquanto o som se repetia, mais próximo a cada vez. Do lado de fora, o mato se agitava como se alguém pesado o atravessasse. Ramos estalavam, galhos quebravam. E então, Raimundo ouviu algo roçar na parede lateral da casa. Era como se garras passassem devagar, arranhando a madeira com intenção. Ele não teve coragem de sair. Ficou ali, em silêncio, com os olhos fixos na porta, rezando baixinho até o som desaparecer na escuridão. Depois disso, a esposa dele insistiu para que fossem embora, ao menos por uns dias, mas Raimundo relutava. Aquela era a terra do pai dele. Não ia fugir por causa de um bicho do mato. Só que ele ainda não sabia o que estava enfrentando. Naquela semana, Raimundo passou a evitar sair de casa depois do pôr do sol. A cada noite, os ruídos ao redor da casa se intensificavam. Os galhos da mata próxima pareciam se quebrar sozinhos, e uma vez, ele jurou ter visto olhos amarelados refletindo a luz do lampião na beira da estrada, pouco antes de apagá-lo para não chamar atenção. Foi numa sexta-feira, em 11 de abril, que o pior aconteceu. Raimundo decidiu levar os porcos para um cercado mais distante, acreditando que talvez estivessem atraindo algum predador. Era perto de 5 da tarde quando ele foi sozinho até o curral, carregando baldes de comida e abrindo as porteiras. O céu já escurecia, um tom avermelhado por trás da serra, e o vento estava mais gelado do que o habitual para aquela época do ano. Enquanto tratava os animais, Raimundo ouviu um estalo seco vindo da mata. Parou, segurando a enxada com força. Mais alguns segundos de silêncio, até que algo, ou alguém, passou correndo entre os arbustos, derrubando folhas secas e levantando poeira. O barulho foi rápido, mas pesado,
como se um bicho grande se arrastasse. Ele girou, tentando enxergar na penumbra, mas a escuridão tomava conta do lugar. Foi então que sentiu o cheiro. Um fedor forte, de bicho molhado, de sangue e terra. Seu estômago embrulhou. Raimundo começou a andar rápido de volta para casa, mas quando passou pela cerca dos bezerros, ouviu um rosnado tão próximo que chegou a sentir a vibração nos ouvidos. Virou-se num impulso, e foi quando viu. A coisa estava ali, a uns 15 metros dele. Era alta, quase do tamanho de um homem grande, mas caminhava arqueada, sobre duas pernas grossas e peludas. Os olhos, amarelos como brasas, brilhavam fixos nele. A pele, ou seria pelo? Era escura, densa, cobrindo quase todo o corpo, com exceção do peito, que parecia mais claro. As mãos, ou garras, eram longas e finas, terminando em unhas curvas, que raspavam no tronco de uma árvore como se afiando sozinhas. Raimundo congelou. Só conseguia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. A criatura não avançou. Apenas observava, com um rosnado profundo que parecia sair de um abismo. O tempo parou. Foi então que um dos bezerros mugiu alto, e o bicho virou o rosto num movimento seco. Aproveitando a distração, Raimundo disparou em direção à casa. Não olhou para trás. Ouviu passos pesados correndo atrás dele por um trecho, depois o silêncio. Quando chegou em casa, trancou tudo e caiu de joelhos na sala, arfando. Naquela noite, ninguém dormiu. O bicho ficou rondando a casa até quase o amanhecer. Eles ouviam os passos, os rosnados baixos, e em certo momento, algo foi arremessado contra a parede, provavelmente uma pedra. No dia seguinte, Raimundo encontrou marcas de arranhões nas janelas dos fundos e pegadas fundas no barro que beirava a cerca. Na segunda-feira seguinte, decidiu procurar um senhor mais velho da comunidade, conhecido como seu Elias, que morava numa casa mais afastada, no topo de um morro. Era um homem calado, de feições sérias, conhecido por rezar benzimentos e saber de histórias antigas. Raimundo contou tudo o que tinha visto e ouvido. Seu Elias não se espantou. Isso que tá te rondando não é bicho comum, Raimundo. O que é então? Ele perguntou, com a voz embargada. É coisa de outro mundo, um lobisomem. Raimundo não queria acreditar, mas seu Elias insistiu. Disse que, tempos atrás, casos parecidos já haviam acontecido na região. Sempre nas madrugadas de sexta para sábado. E sempre nas cercanias da mata mais fechada. Contou de um vaqueiro que desapareceu em 1984, cujo cavalo foi encontrado degolado, mas nunca encontraram o homem. Essas coisas andam quando tem pecado enterrado na terra, quando tem maldição no sangue, disse o velho. Teu pai nunca te contou tudo sobre essa terra, contou? Raimundo voltou para casa mais inquieto do que nunca. Naquela noite, acendeu vela em todos os cantos da casa, espalhou ramos de alecrim e sal grosso perto da porta. Mas o medo já havia se instalado de vez. No final daquela mesma semana, algo ainda mais assustador aconteceu. Na madrugada de sábado, 19 de abril de 2008, Raimundo acordou com um barulho forte no terreiro da frente. Algo havia derrubado a lata d'água que ele deixara ao lado do poço. Levantou devagar, escutando o vento passar pela fresta da janela, mas o vento daquela noite não era comum. Ele vinha com um som estranho, como se fosse um sopro grave, quase um gemido que atravessava as folhas da mata. Calçou as sandálias sem fazer barulho e pegou a espingarda velha que pertencia ao pai. Não pretendia atirar, mas aquilo lhe dava alguma sensação de proteção. Caminhou até a janela da sala e espiou por entre as tábuas da veneziana. E lá estava. No meio do quintal, sob a luz pálida da lua minguante, a criatura estava de pé. Não mais abaixada, não mais à espreita. Agora ereta, com quase 2 metros, encarando a casa com os braços caídos ao lado do corpo, os dedos arqueados, e o pelo eriçado como de um cão prestes a atacar. Seus olhos amarelos brilhavam com mais intensidade do que nunca. O lobisomem deu 3 passos em direção à varanda. O assoalho rangeu dentro da casa. Raimundo recuou, o coração disparado. Trancou a porta com a trava dupla e correu até o quarto da mãe. Dona Maria, de quase 80 anos, estava sentada na cama, com o terço na mão, rezando baixinho. Ela já sabia que algo estava errado. Foi então que o som começou. Não era grunhido, nem rosnado. Era um uivo longo, doloroso, desesperado, vindo de dentro da garganta daquela coisa. Um uivo que atravessava os ossos, que fazia a espinha doer. Raimundo caiu de joelhos, como se aquele som tivesse peso. O telhado estalou. Alguém, ou algo, subira por ele.
Um arranhado forte percorreu as telhas, indo de uma ponta a outra, até que uma telha escorregou e quebrou no chão lá fora. Os galos da vizinhança começaram a cantar, antes da hora, desorientados. Dona Maria se levantou, com os olhos arregalados, disse: "É ele. É o mesmo da história que tua avó contava." Raimundo não entendeu na hora, mas aquilo ficou na cabeça. O barulho cessou por volta das 4 da manhã, quando o céu já começava a clarear. Na manhã seguinte, ele foi até o telhado. As telhas estavam riscadas por garras. Não era pássaro, nem gato, nem homem. E perto do pé de umbu, ele encontrou uma marca no barro, a pegada de algo que andava em duas patas, mas não era humano. Enorme, funda, com garras bem marcadas. Ele então foi atrás de documentos antigos da família. Vasculhou baús, pastas, caixas velhas. Foi assim que encontrou um caderno de anotações da bisavó, escrito com letras pequenas e trêmulas. Ali havia um relato. No ano de 1923, o avô de Raimundo, Antônio Faustino, havia matado um homem a pauladas numa disputa de terra. A história fora abafada na época com a ajuda do vigário, e o corpo, segundo o diário, enterrado em segredo nos fundos da propriedade, sob uma pedra que ninguém mais mexeu. O último parágrafo do caderno dizia: "Desde aquele dia, ele vem. Nas noites de lua minguante. A alma do homem não teve descanso, e o mal voltou em carne e pelos. Maldito será o sangue da minha linhagem até que alguém desenterre a verdade." Raimundo sentiu o peso daquilo tudo. Resolveu então, junto com seu Elias, voltar ao local indicado. Cavaram por horas. E debaixo da pedra coberta de musgo, a cerca de 1 metro de profundidade, encontraram restos humanos. Ossos antigos, fragmentos de tecido, uma cruz de madeira carcomida. Com a ajuda da paróquia local, fizeram uma cerimônia simples, enterraram os restos num túmulo no cemitério da vila e rezaram uma missa. Naquela noite, não houve uivo. Mas, alguns dias depois, enquanto voltava da cidade à tardinha, Raimundo viu algo cruzar a estrada de barro, rápido como um vulto, grande e peludo, sumindo no mato da serra. Nunca mais viu claramente, mas o silêncio da mata nunca mais foi o mesmo. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite, e cuidado ao caminhar pelas estradas solitárias da Serra Negra. Às vezes, o que você achava enterrado, ainda pode estar à espreita.